As chuvas e as inundações que arrasam o Rio Grande do Sul afetaram milhões de pessoas, deixaram centenas de milhares de desabrigados e causaram mais de 100 mortes. Mas, em termos de saúde pública, as consequências do evento climático continuarão por muito tempo. Isso porque o contato das pessoas com a água suja acumulada e o ambiente propício a mosquitos abrem caminho para doenças como leptospirose, sarna, dengue e pneumonia. Sou André Bernatti, da BBC News Brasil, e neste vídeo te explico as 3 ondas de doenças infecciosas que devem acometer o Rio Grande do Sul e como contê-las. Bom, essa linha do tempo começa a partir das chuvas e das inundações. Nessas ocasiões, as pessoas que vivem nas áreas afetadas têm o primeiro contato com a água. Muitas também precisaram sair de suas casas a nado e, nesse processo, tocaram ou ingeriram a matéria orgânica que subiu de bueiros, valas e esgotos. Esse contato se dá por meio da pele, das mucosas e da boca, pela ingestão acidental desse líquido. Além disso, algumas pessoas se feriram em pedaços de vidros, madeiras e outros materiais cortantes, o que também abre novas portas de entrada para patógenos no organismo. Essa água, como vocês podem imaginar, ela está nitidamente contaminada, né? Quem chega perto da água percebe que ela é fétida, ela é escura, ela deve estar cheia de matéria orgânica, de excretas humanas, de animais, então é uma água imprópria para convívio com seres humanos, né? Então as pessoas que acidentalmente ingerem essa água, que se afogam na água, elas têm risco de adoecimento. Claro, a gente passando aqui a primeira etapa, que é as pessoas têm que sobreviver, né? Elas têm que ir para um lugar seguro. É claro que numa situação de emergência, como a que muitos gaúchos passam nos últimos dias, a prioridade é salvar vidas e levar o máximo de pessoas a locais seguros. Além disso, é preciso lidar com as consequências imediatas do desastre, como traumas, fraturas, hipotermia, afogamentos e choques elétricos. Mas, passados os primeiros dias após o pico das inundações, é preciso se preocupar com as doenças infecciosas que muitos contraíram durante esse processo, o que nos leva à onda número 1. Muito do conhecimento acumulado sobre as consequências à saúde de grandes enchentes vem de países asiáticos, como Índia, Paquistão e Indonésia, que historicamente lidam com problemas do tipo. Trabalhos publicados a partir da experiência desses lugares permitem encontrar uma espécie de padrão nas dinâmicas de doenças infecciosas após o desastre, além de saber o tempo que elas demoram a aparecer. Um trabalho de 2018 feito na Universidade de Queensland, na Austrália, destaca que as inundações são o desastre natural mais comum no mundo. Ao analisar diversos acontecimentos do tipo, os autores do estudo apontam que nos primeiros 10 dias após o evento climático, as doenças que mais aparecem são infecções de pele, pneumonites ou pneumonias por aspiração, infecções respiratórias virais e gastroenterites, a popular diarreia. E em todas as situações, as doenças infecciosas, né, doenças transmissíveis mais prevalentes, são doenças diarreicas, essa inclusive é a maior causa de morte por doença infecciosa após desastres hídricos, né? Os mais vulneráveis a essas infecções intestinais são as crianças muito pequenas ou os mais velhos, grupos que merecem uma atenção especial para evitar quadros extremos de desidratação. As infecções de pele também estão relacionadas a esse mesmo fenômeno, o contato com materiais contaminados das enxurradas. Já as infecções respiratórias costumam ser consequência das aglomerações. Isso porque dezenas de milhares de pessoas estão em abrigos, muito próximas umas das outras. E essa condição facilita a transmissão de vírus causadores de resfriados, gripe e Covid-19. Os abrigos e as moradias improvisadas, com higiene precária, também reúnem as condições para a dispersão de parasitas, como aqueles que provocam a escabiose, a sarna e a pediculose, a infestação por piolhos. Os especialistas com quem eu conversei apontam que o poder público deve estar preparado para lidar com esses cenários. No caso de escabiose e pediculose, por exemplo, é possível reforçar o estoque de drogas antiparasitárias. Para as diarreias, é necessário garantir acesso à água potável e remédios que aliviam sintomas. Para as doenças respiratórias, pode-se pensar num reforço na vacinação. Há doses disponíveis contra o influenza, o causador da gripe, o vírus sincial respiratório, um dos responsáveis por resfriados, o coronavírus, o causador da Covid, e até contra alguns agentes por trás da pneumonia. Do ponto de vista individual, é possível também tomar alguns cuidados para diminuir o risco de contato com patógenos, como lavar bem as mãos, fazer a higiene adequada de frutas e verduras, não comer alimentos que tiveram contato com a enchente e tomar apenas água mineral, ou filtrar, ferver ou aplicar uma solução de hipoclorito de sódio na água que vem de outras fontes. Passados entre 7 e 10 dias das inundações, outras doenças ganham força e relevância.
É aqui que começa a onda 2. A principal preocupação é a leptospirose, causada por uma bactéria transmitida a partir do contato com a urina de animais, principalmente ratos. Muitas vezes, esse micro-organismo invade o corpo de uma pessoa lá atrás, no momento em que ela tem contato com a água contaminada, mas há um tempo de incubação, um período em que o patógeno não dá sinais de sua presença, até que os primeiros sintomas apareçam. Geralmente, esse tempo de incubação da leptospirose é de 7 a 14 dias, mas pode se estender por até um mês. O indivíduo com leptospirose geralmente apresenta febre, cansaço, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, náusea, vômito, pele amarelada, mas não é necessário o aparecimento de todos esses sintomas para gerar uma suspeita, ainda mais na situação de tantas cidades gaúchas no momento. Mesmo um quadro febril mais simples já é motivo para fazer uma avaliação com um médico. A partir da análise, o profissional da saúde pode levantar uma suspeita diagnóstica e iniciar um tratamento. No caso da leptospirose, a Sociedade Brasileira de Infectologia e outras entidades divulgaram um posicionamento em que defendem o tratamento profilático a indivíduos com alto risco. Na prática, isso significa que pessoas que tiveram muito contato com material contaminado, como as equipes de socorristas de resgate e voluntários, além dos moradores que ficaram na água por um tempo prolongado, devem tomar um remédio preventivo antes mesmo de apresentar qualquer sintoma. Esse tratamento pode ser feito com 2 antibióticos, prescritos em dose única ou uma vez por semana no caso de socorristas e equipes de emergência. Importante, esses fármacos devem obrigatoriamente ser indicados por um médico, nunca tomados por conta própria. Para as famílias que forem liberadas a retornar para casa, há um cuidado extra. O uso de equipamentos de proteção, como botas e luvas, na hora de limpar a lama e a água acumuladas, justamente para limitar o contato com material contaminado. Além da leptospirose, os médicos também se preocupam com outras doenças infecciosas nessa segunda onda, como é o caso de tétano e hepatite A. Para ambas, existem vacinas disponíveis e algumas pessoas podem precisar de um reforço nos próximos dias. Quando se fala de problemas transmitidos por água contaminada, algo que sempre vem à mente é a cólera. Mas essa condição não parece ser uma preocupação de momento no Rio Grande do Sul. Isso porque o vibrião colérico ou as bactérias causadoras do quadro não são detectadas no estado há décadas. Mas o Brasil voltou a identificar um caso de contaminação local por cólera em abril deste ano na cidade de Salvador, na Bahia. Ou seja, será necessário fazer uma vigilância laboratorial ativa sobre essa doença para evitar surpresas. Por fim, algo que historicamente sucede às grandes inundações são doenças transmitidas por vetores, como é o caso da dengue. Aqui começa a onda 3. Mas a situação no Rio Grande do Sul em relação a esse problema de saúde é incerta. Isso porque o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, costuma ficar mais ativo quando a temperatura está elevada, durante o verão e a primavera. E em pleno outono, as cidades gaúchas começam a experimentar um clima frio, algo que o Aedes não curte tanto assim. Por um lado, esse cenário pode significar menos casos de dengue nas próximas semanas. Mas isso não permite que gestores e profissionais da saúde relaxem completamente em relação a essa doença. A dengue já estava sendo uma preocupação antes da vinda da enchente, uma grande preocupação, muitas mortes, inclusive em áreas que não costumavam ter dengue, como aqui no sul. O clima está esquentando, hoje Porto Alegre vive um dia de sol, então a expectativa é que essa água lentamente comece a baixar, mas à medida que esquente, vai esquentar, porque os dias em geral que são de calor, as águas acumuladas tendem a ser focos de proliferação de mosquito e a dengue voltará a ser uma preocupação muito importante. Se esse cenário se concretizar, será necessário pensar em estratégias para controlar o Aedes ou evitar que ele pique as pessoas, com a instalação de telas ou a distribuição de repelentes. Há também a vacina contra a dengue, e gestores podem pensar em campanhas dirigidas a algumas cidades gaúchas, por exemplo. É claro que as questões de saúde envolvidas num evento climático extremo como este superam a barreira de vírus, bactérias, parasitas e protozoários. O foco agora está em prestar o socorro emergencial às pessoas que mais precisam, mas os médicos temem que a crise acabe criando um desbalanço no sistema de saúde, como uma situação parecida ao que aconteceu na pandemia de Covid-19. Um exemplo são as pessoas que dependem de remédios para controlar o diabetes e a pressão alta. Sem o devido cuidado, essas doenças podem descompensar e gerar as mais diversas consequências, como quadros agudos de infarto e AVC. Quando a água baixar, também haverá necessidade de pensar em como lidar com as questões de saúde mental e todos os traumas acumulados nesse período. O trabalho da Universidade de Queensland, que citei no início do vídeo, lembra que transtornos como estresse pós-traumático e depressão são outras consequências de longo prazo das grandes inundações. E os médicos que entrevistei dizem que será necessário pensar em todas essas questões para garantir o acesso aos serviços de saúde a todos que precisarem. Bom, com isso eu fico por aqui. Deixe suas dúvidas e comentários aqui embaixo que a gente sempre fica de olho. Um abraço, se cuida e até a próxima.